Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla Rieix, trazendo para vocês mais um corte aqui, trazendo informações diárias aí sobre o mais querido e amado do Brasil. Nesta quarta-feira, hoje tem jogão aí, né? Quarta rodada do Brasileirão, Flamengo aí vai enfrentar aí o Juventude também, está fazendo uma boa campanha no Brasileiro até esse exato momento. Então o Mengão aí não pode vacilar nesse jogo aí. Felipe Luiz fará algumas mudanças que a gente vai ver aí nesse corte, galera. Vamos aqui para mais um vídeo. Valeu, pessoal. O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, 21h30, Maracanã, jogo contra o Juventude, válido pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo lidera a competição, 7 pontos em 3 jogos, empatou o primeiro com o Internacional no Maracanã e os 2 outros jogos fora de casa venceu Vitória e Grêmio no último fim de semana. Então tem uma sequência agora de 2 jogos no Maracanã, quarta-feira, amanhã, 21h30 contra o Juventude, seu mando. E aí, no sábado, 18h30, contra o Vasco, mando do Vasco, um clássico. E aí vai ser no Rio de Janeiro também. Então quero aproveitar, quem sabe conseguir mais 6 pontos e aí tentar começar a abrir uma vantagem na tabela. Campeonato Brasileiro, uma grande prioridade para o Flamengo nesta temporada 2025. O Flamengo tem alguns jogadores com alguma sequência já, então o desgaste físico pode ser levado em conta pelo Felipe Luiz nessa escalação para o jogo contra o Juventude. Alexandre, por exemplo, lateral esquerda, a dupla de Léus na defesa, enfim, alguns jogadores aí que já vêm bem desgastados. O Bruno Henrique também às vezes alterna. O Danilo ficou no banco de reservas contra o Grêmio no fim de semana, depois de quase 2 meses fora, lesão muscular, então pode ser uma alternativa. Aí também como Pedro no ataque, mas não de início. Ele que voltou contra o Central Córdoba depois de 7 meses da lesão no joelho. Tem o Juninho também como possibilidade. Então vai usando o elenco bem forte para tentar conquistar objetivos nessa temporada. O Flamengo, como eu disse, joga 2 jogos no Maracanã, nesta quarta-feira contra o Juventude, no sábado contra o Vasco, e domingo já viaja para Quito, onde na terça-feira enfrenta a LDU pela chave C. O Flamengo que se complicou um pouco com a derrota para o Central Córdoba no Maracanã, mas Libertadores apenas na próxima semana. Muito bem, falamos do Flamengo e quando pensamos Flamengo e Juventude, 2 times que têm objetivos completamente diferentes no Campeonato Brasileiro, podemos até falar, olha, o Flamengo chega lá para vencer, 3 pontos garantidos. Não é isso que vemos em Campeonato Brasileiro, André. Não, o Campeonato Brasileiro não nos permite, né, fazer esse tipo de afirmação, esse tipo de previsão, mas no caso do Flamengo, depois da atuação decepcionante, o resultado muito ruim na semana passada pela Libertadores, em casa, com o torcedor olhando, convicto, o torcedor foi ao Maracanã, certo de que o Flamengo venceria o Central Córdoba, e o que aconteceu foi um resultado desse, como a gente conversou ontem, só pode ser atribuído a uma falha de mobilização, de comissão técnica, elenco, todo mundo ali. Não dá para aceitar o Flamengo jogar da maneira que jogou, ser surpreendido em casa por um time como esse, que está na Libertadores, merece sonhar, tem que ser respeitado, mas a distância técnica é muito grande. Então, depois da atuação pelo Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo volta a jogar bem, ganha, continua no Brasileirão com o padrão normal de atuação que a gente espera, né, do time atual do Flamengo, a minha impressão é que os próximos 2 jogos são jogos para 6 pontos, Juventude, Vasco no fim de semana. Sim, é um clássico, isso não se discute, são partidas diferentes, mas no momento em que a gente está atravessando agora no futebol brasileiro, já há algum tempo, mas em especial agora, a distância entre o Flamengo e o Vasco é uma distância bem clara, assim. Há uma separação técnica entre as equipes que é muito notável, não tem como evitar. Então o normal é que o Flamengo vença o Juventude, vença também o Vasco e possa se dedicar a voar para o Equador. Jogar em Quito contra a LDU não é simples, o adversário é bom, o problema da altitude precisa ser considerado e respeitado, mas o Flamengo precisa buscar fora de casa pontos que escaparam no Maracanã na semana passada. Pois é, e aproveitar também esses 2 jogos no Maracanã, né, pelo Campeonato Brasileiro, porque o Vasco é o mandante, mas o jogo é no Maracanã, o que também deixa o Flamengo muito confortável. Herbert, sempre foi, né? A maior parte do público que me acompanha é o público que
me acompanha nas minhas transmissões e programas há muito tempo é a galera do Flamengo que me acompanha já há muito tempo, então a gente está mais aqui falando exatamente mais do Flamengo, mas de olho em tudo que acontece, né? Por exemplo, daqui a pouco tem um Ceará e Vasco interessante. Você sabia que se o Vasco vencer o Ceará, vou até mostrar a mente, é ser campeão. É isso aí que interessa, Léo Jade. Você vai fazer mais pontos, menos pontos, o que interessa é ser campeão. Beleza? Boa noite, JG, boa noite. Estou atrasado. Eu marquei 8h30, cheguei 8h35, então eu estou 5 minutos atrasado. Não é legal. Eu não gosto de ficar esperando e não gosto de deixar ninguém também na fila de espera. Então, por isso, viu, Wanderson? É isso aí. Muito obrigado aqui pelo carinho das mensagens. Olha aí. Obrigado por essa galera que amanhã o Mengão vai ganhar de 3-0. Manda um abraço para todo mundo de Realengo. Muito obrigado, Luciano Lima. Valeu, Luciano. Amanhã Flamengo 3-0. É importante, nesse jogo de amanhã contra o Juventude no Maracanã, o Flamengo ter em mente o Central Córdoba. Aí você vai falar, porra, João Guilherme, o que é isso e tal? O Juventude é muito maior do que o Central Córdoba. O Juventude é melhor do que o Central Córdoba. O Juventude é um time com mais expressão, já ganhou a Copa do Brasil, o Central Córdoba ganhou a Copa da Argentina, mas o Juventude tem muito mais expressão do que o Central Córdoba. Mas é um jogo que tem algo semelhante. É o Flamengo vir de um grande resultado fora de casa, jogando no Maracanã, com esse ambiente de vamos ganhar 3-0 e tal. Isso por parte da torcida, não por parte do time. Por parte da torcida. E isso aí pode se tornar perigoso. O Flamengo, ele é muito mais perigoso para o adversário quando ele enfrenta um time do mesmo porte que ele ou um time de ponta. Por exemplo, o Grêmio. O Grêmio é um clássico. Palmeiras, clássico. Flamengo e Vasco, embora o Vasco esteja muito mal, mas é o Vasco. É diferente. É um ambiente de clássico, tem ali uma história envolvida. Esses jogos, como o Central Córdoba, contra o Juventude, são jogos que você tem que redobrar a atenção. Porque eu canso de falar aqui, o Flamengo tem o melhor elenco da América. O Flamengo tem grandes jogadores em muita quantidade. E o trabalho do Felipe Luiz é espetacular, né? Então, a confiança ela é muito grande, porque os caras são bons pra caramba. Tem muito cara bom ali no time, tem muito cara bom que não tá jogando. O técnico é muito bom, né? O grupo está com o técnico, a estrutura é muito boa. Tudo acertadinho. Mas aí é futebol. E pode aparecer o Central Córdoba. Então, o Córdoba, eu acho que ele tem que virar um exemplo e que não pode ser esquecido no restante da temporada. Exatamente em jogos como esse de amanhã. Não será um clássico, não será um jogo contra uma equipe grande do futebol brasileiro, uma equipe tradicional, mas que não é grande. Mas é um adversário que historicamente consegue complicar o Flamengo. Por exemplo, lá em Caxias do Sul, o Flamengo tem muita dificuldade para vencer o Juventude. Então, atenção com esse jogo, porque são exatamente nessas partidas. E outra coisa, o Flamengo vem de uma campanha fantástica no campeonato, né, gente? Porque empatou com o Inter em casa,
que é um candidato ao título, empatou em casa. Por ser em casa, perdeu 2 pontos. Mas aí recuperou isso porque ganhou 2 jogos fora, fez 6 pontos. Então o Flamengo tem 7 pontos. A campanha do Flamengo é espetacular. E vencer jogos em casa no campeonato de pontos corridos é fundamental para você somar pontos e ser campeão. Você vence jogos em casa e pontua fora. O Flamengo está pontuando bastante, fez 2 vitórias fora. Mas não é toda hora que isso vai acontecer. Então, vencer em casa é a garantia de que você terá uma boa base de pontos para a sequência do campeonato. E esse jogo do Juventude é um jogo que o Flamengo tem que ficar atento exatamente por isso. É um jogo que o Flamengo não pode escorregar. Porque do outro lado tem um bom time, um adversário que tem tradição, né? Não é uma equipe desconhecida no futebol, é um adversário que sempre está participando aí seguidamente de primeira divisão, cai e volta, mas está sempre ali. É um time que tem uma Copa do Brasil em 1999, então não é um adversário qualquer. É um jogo que o Flamengo tem que estar concentrado. E eu tenho certeza que vai estar, e o exemplo do Central Córdoba, ele fica. Eu acho que foram lições muito importantes passadas naquele jogo lá do Central Córdoba. E aí, você concorda comigo? O que você acha? Vai ser tranquilão ou o Flamengo tem que entrar ligado, focado, impondo seu ritmo, encarar o Juventude como se fosse o Chelsea no Super Mundial, porque senão pode se tornar um jogo perigoso? Dê aí a sua opinião, fale nos comentários. Valeu, galera, tamo junto. É isso aí. Os amigos aqui estão animados, que beleza, hein? Eduardo Gonçalves, Deus te abençoe e proteja em mais uma grande live. Amém, Eduardo Gonçalves. Que Deus te proteja também. O Malvadão vai poupar. Dani Gol 7. Olha aqui. Vamos voltar a esse assunto que é sempre muito comentado e que as pessoas não entendem bem. Vai poupar. Porque tem que poupar. Vejam a sequência da temporada. O Flamengo, depois do jogo com o Juventude, terá jogos... o Vasco. Claro que o torcedor, né? Mas aí é o torcedor. Fica falando um monte de coisa e tal, mas, cara, é clássico, é jogo diferente. Embora o Flamengo esteja quase sempre vencendo o Vasco, não perde para o Vasco há muito tempo, é clássico, é jogo diferente, a motivação é outra. Do outro lado tem um adversário que está entalado e que quer vencer. Então, o clássico é muito mais exigido e é muito mais exigente. Então, amanhã... A escalação não foi divulgada, não temos ideia da escalação, não sei a escalação, mas é muito provável que o Felipe Luiz poupe alguém, porque, por exemplo, Léo Pereira e Léo Ortiz, eles são jogadores com mais minutagem até agora na temporada, estão jogando seguidamente. O De La Cruz, ele fez 8 jogos seguidos. Então, esses caras, eles são candidatos à preservação, a não começarem um jogo. É bem possível. O Flamengo terá o Vasco, sábado no Maracanã, e terça-feira a LDU em Quito. O Flamengo viajará no domingo, no início da tarde, para Quito. É uma preparação diferente. O Flamengo chegará lá 48 horas antes do jogo, ficará todo o domingo lá, ficará toda segunda-feira lá, treinará em Quito na segunda-feira e vai para o jogo, para já estar mais adaptado a essa situação. O departamento de fisiologia do Flamengo
achou a melhor estratégia, diferente do que se faz normalmente, que é chegar em cima da hora. Experiência própria. Eu, quando estive lá, em Quito, inclusive, 24 horas depois que eu cheguei, foi o ápice do desconforto. Eu me senti mal. Vinha o ar, você procurava e não achava. Eu narrei o jogo assim, inclusive. LDU 2, Flamengo 1. No dia seguinte, no final da tarde, 48 horas depois que eu tinha chegado lá e que eu vim embora, eu estava começando a me sentir melhor. Eu já estava mais adaptado. Claro que eu não sou um atleta, eu fui lá para narrar um jogo, eu não tenho todo o acompanhamento e toda a estrutura que tem o profissional do Flamengo, mas no meu caso, eu posso dizer que eu acho que faz sentido. Porque 2 dias depois que eu cheguei lá, foi quando eu comecei a me sentir melhor, mais adaptado. Então pode ser que o Flamengo esteja numa condição boa em campo, consiga resistir mais aos efeitos da altitude com essa estratégia. E aí, voltando ao papo, tem jogador ali que está com uma sequência grande de jogos e que com certeza estará em campo contra o Vasco e contra a LDU. Então é bem possível, repito, não tenho a escalação será divulgada amanhã apenas antes do jogo, e você fica sabendo a escalação primeiro na Flamengo TV. Na Flamengo TV, a mais querida, no YouTube, você sabe a escalação primeiro que todo mundo. A escalação oficial do Flamengo. Vai lá na Flamengo TV, acompanha o pré-jogo, 3 horas antes da bola rolar, 6h30 da noite vai começar com a Daniela Boaventura comandando. E quando a bola rolar, eu estarei dando o recado para Flamengo e Juventude. Então é bem possível que vai ter gente poupada assim. E aí é o seguinte, olha o recado legal. Você está vendo esta live aqui fora do Brasil? Você é da nação rubro-negra e está fora do Brasil? FlamengoTV.live. Acessando esse endereço, você terá acesso ao pacote de jogos ou ao jogo avulso Flamengo e Juventude. Por quê? Na FlamengoTV.live, você fora do Brasil assistirá as partidas do Flamengo como mandante no Campeonato Brasileiro com imagens. Então, a nossa transmissão na Flamengo TV, que para o Brasil será com áudio, e você sincronizando, baixando o som da TV e se ligando na Flamengo TV, para fora do Brasil será com imagens. Entendeu? Então, se você está fora aí do Brasil, quer ver o jogo do Mengão amanhã, sentir o clima do Maraca, FlamengoTV.live. É a dica boa para você. Maravilha. Muito obrigado, Santana, pelo carinho, meu amigo. Estamos engrenando aí, Santana. Estamos pegando ritmo. A coisa vai melhorar, meu garoto. É isso aí. Melhorando sempre, né? Obrigado, meu amigo de Petrolina, Pernambuco. Terra boa. Um abraço para o pessoal de Petrolina. Ô, Alanir, Boston, Massachusetts. Estive aí em 2023. Linda cidade, hein? Adorei conhecer. Tem muitos brasileiros aí. Tem muita gente, né, que torce para o Flamengo e para outros times brasileiros. Um grande abraço para a comunidade brasileira aí em Massachusetts. Ih, rapaz. Muito obrigado, Jamerson. Valeu, meu amigo. Dele, e abriu mais um atacante. Jogar com 3 atacantes de verdade, né? No último jogo, com o Gerson fazendo a meia direita, o Flamengo, na verdade, jogou com uma dupla de atacantes. Jogou com o Bruno Henrique e Michael. Depois entrou o Cebolinha. Mas, enfim, me parece que um jogador que vale a pena poupar amanhã é o De La Cruz. Jogaria, repito, com Pulgar e Gerson de volante, com a Arrascaeta fazendo a ligação, e um ataque com Plata, Bruno Henrique e Cebolinha, por exemplo. Acho que o ponto esquerdo a se jogar amanhã, para mim, deve ser o Cebolinha e não o Michael. Porque o Michael entrou meio aos trancos e barrancos, o Cebolinha, quando o substituiu, acho que apresentou mais,
E o Michael ainda levou uma porrada no tornozelo, que não é problema, ele vai para o jogo, mas a sensação que eu tenho é que vai começar com Cebolinha e o Michael no banco. E aí você pode botar Plata, Bruno Henrique e Cebolinha e ter o Luiz Araújo, por exemplo, como carta na manga. Ter o próprio Juninho como carta na manga. Eu até pensei na possibilidade de poupar também o Bruno Henrique, que fez uma partida muito ruim no último jogo, muito ruim. E é um jogador importantíssimo. O Flamengo não pode pensar nem em sonhos em perder o Bruno Henrique para o jogo com a LDU lá em cima. Jogador fundamental. Então, não sei, talvez pudesse começar também com o Plata, o Juninho e o Cebolinha. Mas isso não sei. Eu não sei se o Felipe Luiz vai substituir o Bruno Henrique. Outro dia ele até poupou o Bruno Henrique, mas teve que botar no segundo tempo, né? Quem eu acho que não vai jogar também é um dos Léos, ou Pereira ou Ortiz. A sensação que eu tenho é que vai entrar o Danilo, que já está recuperado, que esteve no banco no jogo contra o Grêmio, e acho que vai substituir um dos dois. Mas aí vem aquela pergunta: quantos titulares é razoável poupar? Esse é o tema da minha enquete. Quantos titulares você acha razoável poupar hoje? 43% já votaram nenhum, querem força máxima. 2 e 3 receberam 25% de votos cada um. 2, 25%, 3, 25%. Apenas 7%. Então, menos da metade acha que não deve poupar nenhum, 43%. Mas a soma de 2 e 3, que já forma 50%, admite, sim, que se possa poupar, então, 2 ou 3 jogadores. Olha aqui o Américo Ravik, MP, para o Flamengo ter um super elenco, para mim só falta trazer o Jorginho e o Andrés para o meio. Andrés esquece Andrés. O Boto já disse que não está nos planos do Flamengo trazer o Andrés. O Felipe Luiz também já disse que considera ele um ótimo jogador, mas que não é o tipo de jogador que ele está precisando agora. Então, pelo visto, vem o Jorginho. E aí eu pergunto, que Jorginho é esse que vai chegar? Se ele tiver fraturado uma costela mesmo, fratura de costela é um negócio que demora para você consolidar. Até porque você não pode engessar, você não pode fazer nada. Você só pode repousar. Repousar e tomar os remédios anti-inflamatórios, isso, aquilo, outro. Tomara que ele não tenha fraturado as costelas. Se ele tiver fraturado a costela, o reforço do Flamengo já chega direto para o departamento médico, o que seria desastroso, né? Vamos combinar. Vamos continuar aqui, então, a conversar com vocês. O Trajano já disse que já fez as 3, curtiu, comentou e compartilhou. Boa, Trajano, que a minha live é a melhor, obrigado também. Disse que o Flamengo vai ganhar de 3-0 amanhã. Ótimo placar, hein? Seria excelente. Boa noite, MP. O Flamengo poderia contratar o John do Bragantino para reservar com o Arrascaeta, ao invés de gastar uma fortuna com o Jorginho. Qual a sua opinião? Olha, o Johnny, eu confesso a você que eu não tenho notado muito destaque do Bragantino. Eu vejo jogos do Bragantino meio que de viés aqui e não reparei em nada excepcional do John. Mas eu confesso, eu não tenho visto bem. Então, eu não vou dizer se o jogador é bom ou ruim, seria um bom reforço ou não. O Jorginho, tecnicamente, é excelente. A minha dúvida do Jorginho é a velha história da idade. Nós estamos vendo agora um caso típico com São Paulo. São Paulo trouxe 2 jogadores, o Lucas e o Oscar, sendo que o Oscar era um jogador que teve até nos planos do Flamengo em determinado momento. E os dois estão no estaleiro já, ó. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e esse foi mais um Coxa aí, trazendo conteúdo diários aqui para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Então, galera, deixa aquele like, se inscreva, ative o sino. Mais tarde a gente vai trazer para vocês aí tudo sobre o jogo aí que aconteceu nesse jogão aí entre Flamengo e Juventude, partida válida aí pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo jogará no estádio do Maracanã. Tomara aí que o Flamengo consiga vencer esse jogo aí e convencer a nação rubro-negra.